Nutri, eu quero ganhar massa muscular, eu preciso tomar whey protein? Então, não necessariamente, tá? Antes de pensarmos em suplementação, é preciso adequar a sua alimentação, tá? Então, todos os nutrientes, eles são importantes no processo de hipertrofia muscular. Carboidrato, proteína, os lipídios. E essa adequação alimentar, ela tem que ser feita de forma individualizada, né? Levando, então, em consideração a rotina do paciente, os hábitos alimentares, as preferências alimentares, né? Não é todo mundo que gosta, por exemplo, de consumir ovos. O que é o whey protein? O whey protein nada mais é do que um alimento fonte de proteína, tá? O whey protein é a proteína que é extraída do soro do leite da vaca, tá? Então é apenas mais uma fonte de proteína. Muitas pessoas pensam que o whey protein ele é um pozinho milagroso que vai te fazer ganhar massa muscular, mas na verdade não é. Ele é apenas uma fonte de proteína como qualquer outra fonte de proteína. E isso não o torna melhor do que qualquer outra fonte de proteína, como as carnes, os ovos, o leite, os derivados, entre outros. Há uma questão também em relação à velocidade da absorção, né, da proteína. O whey protein ele tem uma absorção mais rápida, porém sabe-se que essa velocidade de absorção ela não interfere no processo de síntese proteica. Será que quanto mais proteína eu ingerir, melhor vai ser para o meu processo de hipertrofia? Então, na verdade, não. Inclusive, o excesso de proteína pode atrapalhar o processo de hipertrofia muscular, resultando no efeito oposto. E a gente não quer isso, né? Então, todos os nutrientes eles precisam estar adequados, carboidrato, proteína e lipídios, e não ficar pensando somente na proteína. Então, quando que seria interessante utilizar o whey protein? Quando o paciente, por exemplo, tem uma rotina muito corrida e ele não consegue fazer uma refeição sólida no meio da tarde, por exemplo, então o whey protein seria interessante, seria uma fonte de proteína rápida, prática de ser consumida, né? Ou quando o paciente não consegue adequar a quantidade de proteína diária somente com as refeições sólidas, então utilizar o whey protein também seria uma estratégia interessante. Ou por questão de palatabilidade, o paciente não aguenta mais comer ovo, não aguenta mais comer carne, então às vezes colocar um whey protein, fazer uma refeição um pouco diferente, para mudar também um pouco a dieta. Então, seriam questões assim. Nós temos basicamente 3 tipos de whey. Nutri, qual que eu compro? Isolado, concentrado, hidrolisado. Bom, o concentrado, ele tem um teor maior de carboidratos e de gordura e também possui lactose. Então, não é recomendado para pessoas com intolerância à lactose. Já o isolado, ele contém um teor maior de proteínas e apenas alguns traços de gordura e lactose, então seria indicado para pessoas com intolerância. Já o hidrolisado, ele contém um teor maior de proteínas na sua forma hidrolisada, ou seja, quebrada em peptídeos. Então, é um whey protein um pouco menos alergênico, né? Só que, minha opinião, se você não tem nenhuma intolerância, comprem o concentrado. Por quê? Porque o isolado e o hidrolisado são muito mais caros e, na minha opinião, não compensa o valor, tá bom? Pelo custo-benefício. Então, eram essas as dicas sobre o whey protein. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui para mim nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Um beijo e até a próxima!